A janela de transferências do futebol brasileiro costuma trazer surpresas, mas a possibilidade de Fabinho, volante do Liverpool, reforçar o Vasco da Gama é algo que ultrapassa as expectativas de muitos torcedores. A notícia, que começou a circular entre portais e redes sociais, levantou questões sobre a viabilidade financeira, o interesse do jogador e como essa contratação poderia impactar o cenário do futebol brasileiro. Mas até onde essa especulação faz sentido? Fabinho, atualmente com 31 anos, é um dos nomes mais respeitados no futebol europeu. Desde que deixou o Mônaco para vestir a camisa do Liverpool em 2018, ele conquistou títulos como a Premier League, a Champions League e o Mundial de Clubes. Seu estilo de jogo, marcado por uma leitura defensiva impecável e a capacidade de construir jogadas desde a base, fez dele uma peça-chave na equipe de Jürgen Klopp. Seria um salto gigantesco para o Vasco contar com um jogador desse calibre. A especulação ganha força em um contexto onde o Vasco busca reformular sua equipe para a próxima temporada. Com a administração da 777 Partners, o clube está prometendo investir pesado para não apenas se consolidar na Série A, mas também buscar protagonismo no futebol nacional. Jogadores como Payet e Rossi já chegaram, mas um nome como Fabinho elevaria o patamar das ambições vascaínas. A possível chegada de Fabinho ao Vasco também reacende a discussão sobre o efeito SAFA no futebol brasileiro. Times como Botafogo, Bahia e Cruzeiro já deram passos importantes no mercado internacional com a ajuda de investidores, e o Vasco, com o suporte da 777, busca se posicionar entre os protagonistas desse novo momento. A contratação de Fabinho seria um símbolo claro dessa transformação. No entanto, há vários fatores que tornam essa negociação desafiadora. Primeiro, o aspecto financeiro. Fabinho ainda possui contrato com o Liverpool até 2026 e recebe um salário que gira em torno de 200 mil libras por semana, um valor extremamente alto para os padrões brasileiros. Para que o negócio aconteça, seria necessário um esforço monumental por parte do Vasco e, talvez, a aceitação do jogador em reduzir consideravelmente seus ganhos. Outro ponto a ser considerado é o momento atual de Fabinho no Liverpool. Embora tenha sido titular por boa parte da sua passagem no clube, sua importância diminuiu nos últimos anos com a chegada de novos reforços para o meio-campo, como Alexis Mac Allister e Dominique Szoboszlai. Isso pode indicar que o Liverpool estaria aberto a negociar o jogador, especialmente se receber uma oferta interessante. Do lado do jogador, há a questão do interesse em retornar ao Brasil. Fabinho saiu muito jovem do Fluminense, onde nem chegou a atuar pelo time principal, para jogar na Europa. Desde então, construiu uma carreira sólida fora do país. Apesar disso, um retorno ao Brasil poderia ser atraente para ele, especialmente se o projeto do Vasco parecer competitivo e com chances de conquistar títulos relevantes. Não podemos ignorar o impacto que a chegada de Fabinho teria no elenco do Vasco. Ele não apenas elevaria o nível técnico do time, mas também serviria como uma referência para os jogadores mais jovens. Sua experiência em competições de alto nível seria fundamental para ajudar o clube a brigar por posições importantes no Brasileirão e, quem sabe, até uma vaga na Libertadores. O impacto fora de campo também seria imenso. A contratação de um jogador do porte de Fabinho atrairia olhares não apenas no Brasil, mas internacionalmente. Isso poderia abrir portas para parcerias comerciais, aumento na venda de ingressos e camisas, além de um crescimento significativo na base de torcedores e seguidores do clube nas redes sociais. Por outro lado, há sempre o risco envolvido em uma negociação desse porte. Se o investimento em Fabinho não trouxer os resultados esperados dentro de campo, o clube pode enfrentar críticas severas, principalmente considerando o esforço financeiro necessário para viabilizar o negócio. É um movimento ousado que precisa ser muito bem planejado. É importante lembrar que especulações como essa muitas vezes são alimentadas por interesses diversos. Empresários, clubes e até a mídia têm motivos para fomentar rumores no mercado da bola. No caso de Fabinho e Vasco, ainda não há informações concretas sobre negociações em andamento, mas a mera possibilidade já movimenta torcedores e especialistas. O timing dessa especulação também chama a atenção.
Com o Vasco escapando do rebaixamento e buscando fortalecer seu elenco para 2024, a diretoria sabe que precisa de um nome de peso para encabeçar os novos projetos. Fabinho seria exatamente isso, um símbolo de que o clube voltou a sonhar grande. Para o Liverpool, vender Fabinho ao Vasco pode não ser a primeira opção. Clubes europeus e até árabes podem ter mais capacidade financeira para arcar com o salário e uma possível taxa de transferência. No entanto, se o jogador manifestar interesse em voltar ao Brasil, a dinâmica da negociação pode mudar completamente. A torcida vascaína, como sempre, já está fazendo sua parte nas redes sociais. Hashtags, montagens e mensagens de apoio ao jogador se multiplicaram rapidamente. Essa movimentação mostra o quanto os torcedores estão engajados e dispostos a sonhar com a chegada de Fabinho em São Januário. Um fator que pode pesar a favor do Vasco é o vínculo emocional que muitos jogadores brasileiros têm com o futebol do país. Voltar ao Brasil não significa apenas disputar um campeonato diferente, mas também estar mais próximo da família e das raízes. Para Fabinho, isso pode ser um atrativo relevante. É claro que nem todas as especulações se concretizam. No mundo do futebol, rumores são muitas vezes apenas isso, rumores. Contudo, a possibilidade de Fabinho vestir a camisa do Vasco acende uma luz sobre as ambições do clube e a transformação que a SAF trouxe ao futebol brasileiro. Olhando para a história, o Vasco já foi conhecido por grandes contratações, como Romário e Juninho Pernambucano. Esses movimentos ajudaram o clube a consolidar sua imagem como um dos gigantes do futebol brasileiro. Trazer Fabinho seria um resgate dessa tradição de investir em grandes estrelas. Para a Série de 2024, a presença de Fabinho no Vasco mudaria completamente o equilíbrio de forças. Ele não seria apenas um reforço para o clube carioca, mas também um fator de elevação do nível técnico da competição como um todo, atraindo ainda mais atenção para o campeonato. O que resta agora é aguardar por mais informações concretas. Se a especulação tiver fundamento, as próximas semanas serão cruciais para definir o futuro de Fabinho e do Vasco. E mesmo que o negócio não se concretize, o simples fato de o clube estar associado a um nome desse calibre já mostra que os tempos mudaram em São Januário. Seja como for, essa especulação deixa uma mensagem clara: o Vasco está disposto a sonhar grande novamente. E, no futebol, sonhar grande é o primeiro passo para alcançar conquistas que ficam marcadas na história. Será que Fabinho será a próxima grande estrela a brilhar no Caldeirão? Só o tempo dirá.